Muito bem, boa noite a todos. Como se diz um bom mineiro, cê está bom? Nós está bom também, né? Muito bem, louvado seja o Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para juntos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Palavra essa que cura, palavra essa que liberta, palavra essa que salva, que restaura. Muito bem. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade que os irmãos me deram de estar aqui. E agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque quem dá a oportunidade é Ele. Não tenho dúvida que o Senhor sabe muito bem por quais motivos que Ele te impulsionou a você estar aqui hoje à noite. Não tenho dúvida que Ele sabe muito bem e conhece muito bem a sua vida. Muito bem, vamos para a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor que você tem na sua Bíblia, no seu telefone, em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. A versão que eu vou fazer a leitura aqui é a versão contemporânea. Talvez você vai ter algumas palavras diferentes, mas não se estranhe, é normal mesmo, é diferença de versão. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus, muito bem, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 19. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando uma cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E o último versículo do nosso texto, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que texto maravilhoso, né? Eu coloquei a ideia central desse texto aqui, meu amigo e minha amiga ouvinte da palavra do Senhor, é o poder transformador em conhecer, primeiro passo, e estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: o poder transformador em conhecer e em estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu destaquei 2 versículos aqui que entendi que são versículos importantes para esse texto, que diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. A salvação estava naquele lugar, naquele momento exato ali, porque a pessoa e a presença do Senhor Jesus estava ali. Então, todas as vezes que você se reunir, ou você abrir a palavra do Senhor, pode ter certeza que no campo espiritual muda. A salvação se achega na sua vida, na sua casa. Por quê? Porque ali se faz presente o Senhor Jesus. Versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem. O título dessa mensagem, estou tendo muito cuidado para mexer com o tablet aqui, porque é novo isso aqui para mim. Foi o Eliezer que me orientou: compra aqui,
vai dar bom. Foi isso que ele falou para mim. Então, nós estamos tentando aqui. Os desafios e recompensas que você pode ter em conhecer o Cristo, o Senhor Jesus. O primeiro desafio que eu e que você, que nós, como seres humanos, temos, eu coloquei, o primeiro ponto o primeiro desafio melhor dizendo, interesse em conhecer o Senhor Jesus. Se for um mineiro pregador, vai falar assim, pensa num trem complicado. É eu e você, a gente ter interesse em conhecer o Senhor Jesus. Aí, na medida que você conhece o Senhor Jesus, aí fica outro desafio, em manter o interesse em conhecer o Senhor Jesus, permanecer na presença dEle. Aí vai aumentando ainda mais para os mestres, para os estudiosos. Como é difícil lidar com as nossas lutas diárias, para ir para mais águas profundas, para entender mais, para buscar mais, para permitir que o Senhor lapide o nosso ministério, onde nós servimos. E assim vai por diante. Primeiro desafio, então, interesse em conhecer o Senhor Jesus. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz o versículo 2 e 3, mas vamos destacar a primeira parte, ou a parte A do versículo 3. Diz assim, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Olha o detalhe. Este procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver, estava procurando. Cadê o Senhor Jesus? Cadê esse Jesus? Esse homem que faz tantos prodígios e milagres, eu quero conhecer o Senhor Jesus. Ele não somente tinha interesse, mas ele demonstrava interesse. Entenda, meu amigo e minha amiga ouvinte da palavra do Senhor, que o que você faz no físico, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem um interesse em dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, ou de começar a ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, entenda que no mundo espiritual a gente começa a ser visto com um olhar diferente, a gente vai ver por quem. E este procurava ver quem é o Senhor Jesus. E se for para mim aplicar para a minha vida, e como é difícil ter esse interesse em procurar, conhecer e ver o Senhor Jesus. E o título mesmo já fala, é o primeiro desafio ter interesse. Mas tanto para mim como para você, meu amigo e minha amiga, nós temos o maior e melhor exemplo, que é o Senhor Jesus. E te convido, provavelmente eles vão colocar aqui, a ler na sua Bíblia. Eu procurei versículos mais próximos do nosso texto, para que, se for preciso, você folhear o livro, vai ficar mais fácil para você encontrar. Em Lucas capítulo 40, diz assim, vou esperar uns segundinhos para a gente ler junto aí. Lucas capítulo 2, versículo 40. Só lembrando qual que é o contexto aqui desse versículo. Tinha a festa da Páscoa, e passou o período dessa festa, a comitiva junto com os pais do Senhor Jesus voltaram de Jerusalém, se não estou enganado. E o que aconteceu? O Senhor Jesus não voltou com eles. Ficou lá em Jerusalém, só que aqui a gente vai entender o que o Senhor Jesus aqui estava com 12 anos, o que ele estava fazendo. Se ele estava soltando pipa, se ele estava jogando bola, se ele estava mexendo no WhatsApp, o que o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, o que esse adolescente estava fazendo? Acompanhe na leitura, Lucas 2,40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 46 agora. Depois de 3 dias, acharam-no aonde? No templo. Fazendo o quê? Assentado no meio dos
mestres, fazendo o quê? Ouvindo-os. Olha a demonstração de interesse como exemplo para nós. E fazendo-lhes perguntas. O Senhor Jesus foi e é o nosso exemplo em tudo. Aqui Ele demonstra interesse. E se você quer ir mais além, como é importante você também ter períodos que você esteja junto de mestres, de pessoas que têm um tempo de caminhada maior que você, que conhecem um pouco mais da palavra que você, para você o que? Entender ainda mais. Conhecer mais o Senhor Jesus. Quem é esse Jesus? Participar de discipulados, como tenho certeza que tem. Nas reuniões, como é importante participar. E como é um desafio para mim e para você. Pelo menos para mim é. E é um desafio que muitas vezes o Cláudio quer ficar em casa, descansando. Quantas vezes você chega, eu trabalho à noite, e eu não gosto de forma alguma de perder a ceia. Lá é às 8h30 da manhã. Aí eu saio do serviço às 7h45 da manhã, 8h05 eu estou em casa, tomo aquele banho de gato, que só pula na água e volta, veste uma roupa rapidinho, chego lá. Aí você vai aprendendo que você pode orar também, ou acompanhar a oração de olho aberto. Porque se eu fecho assim, ó, eu começo. Isso faz parte. E acredite, a pessoa que mais agrada de ver você nessa situação, de você tendo e demonstrando interesse, é o Senhor Jesus. Não esqueça disso. Segundo desafio que eu e você, que nós temos, e acredite, não tem como correr disso aqui. Segundo ponto, ou segundo desafio, limite individual. Aí você fala assim, uai, esse Cláudio está ficando meio fora do seu contexto. Mas olha o que o texto diz, Lucas 19, versículo 3. Este, ou seja, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E eu pergunto, meu amigo e minha amiga que se faz presente aqui. Uma pergunta simples. Por qual razão, motivo ou circunstância que Zaqueu não conseguiu enxergar o Senhor Jesus, ou ver o Senhor Jesus? Hã? Ah, eu achei que era por causa da multidão, hein? Era por causa que ele era pequeno mesmo. E essa estatura dele, acredite, era um limite individual que só ele tinha. E você sabia que você e eu, nós também temos alguma espécie de limite individual? Que muitas vezes me atrapalha e te atrapalha você ver, você conhecer o Senhor Jesus? Já parou para pensar nisso? O que o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade? Não andeis ansiosos. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. A ansiedade vai começar a tomar conta da sua mente, do seu corpo, e aí aqui vai para as atitudes. Nervosismo, orgulho, falta de perdão. Está vendo que cada um de nós está se colocando no lugar aqui de Zaqueu? Lembra de Naamã? Um homem respeitado, tanto pelo seu rei, o rei da Síria, se eu não estou enganado, e pelo povo também, pela pessoa que ele era. Mas ele tinha um detalhe. Tinha lepra. Aí ele chega lá, achando que receber com maior pompa. Aí o Eliseu manda o seu servo, não, você vai fazer isso aqui. E é lá no Rio Jordão. O que o texto fala? Voltou a ter contrariado. Mas não é possível. Lá eu tenho esse rio que é muito melhor do que esse Rio Jordão.
Ainda bem que teve alguém que falou assim: rapaz, você está falando, vai lá e faz. Imagine se aquele homem não tivesse escutado, não tivesse deixado de lado a sua limitação, que iria impedir ele de ser curado pelo Senhor. Saiba, meu amigo e minha amiga ouvinte da palavra do Senhor, eu não te conheço, mas Deus te conhece, me conhece muito bem. Sabe das minhas, das suas limitações. Se você pensar no campo empresarial, numa empresa, já aconteceu de vários funcionários ser aqueles que aprendem rápido, dominam a máquina rápida, mas de repente não consegue ser aceitado como um líder ou como um gerente, porque tanto o líder como o gerente, que anda tudo assim junto, que é praticamente a mesma função, tem que saber lidar com quem? Com pessoas. E se for uma pessoa geniosa, o que acontece? Dá problema. Estão conseguindo entender que tanto eu, quanto você, como nós, temos algum tipo de limitação? E não foi a multidão que impediu Zaqueu de ver o Senhor Jesus, foi a limitação dele. Eu escrevi 2 frases aqui, de autoria minha. Só conseguiremos, preste bastante atenção, só conseguiremos ver o quanto somos pequenos e limitados quando buscamos ver ou conhecer o Senhor Jesus. Você quer ver a sua limitação? Você quer te conhecer de verdade quem é você? Comece a ler a Bíblia. Comece a ouvi-la, estudá-la. Que ela é como um espelho espiritual, cheio de defeito quando você abre e começa a ler. Sabe por quê? Porque ele é um espelho, você vai começar a ver os seus defeitos, as suas limitações que muitas vezes te impede de provar e ver como o Senhor é bom. Muitas vezes as multidões ou aflições vêm em minha vida, na sua vida, para mim e para te ajudar a enxergar quão somos pequenos, quão somos limitados, frágeis, fracos, e como nós precisamos de Deus e do Senhor Jesus em nossa vida. Terceiro desafio, tanto eu como você também temos, de não desistir. Não desistir. Começar, todo mundo consegue começar. Agora, continuar, aí complicou. E tudo quando se refere ao Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, e nós, seres humanos, criaturas, é necessário que tanto eu quanto você, a gente não venha desistir de conhecer, nem muito menos na caminhada cristã. Vamos para o texto. Lucas 19:4 diz assim: então, andando adiante, correndo, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. O que eu aprendo é que Zaqueu não desistiu mediante o desafio que ele tinha. Ele não era pequeno, não conseguia ver, não é? Pela sua baixa estatura. Mas o que ele tinha? Saúde. Conseguiria não somente andar, mas correr. De subir em uma árvore. Entenda que tanto eu quanto você, nós temos limitações sim. Mas mesmo assim o Senhor nos deu e nos dá condição para conseguir vê-lo. Independente quem você seja. Independente da minha e da sua limitação, do qual os desafios, quantas multidões possa haver na sua vida, na minha vida, mas entenda,
mesmo assim o Senhor vai permitir, vai te dar condição para você conseguir ver e conhecer o Senhor Jesus. Uma aplicação, assim como Zaqueu, você, nós devemos aproveitar a saúde que eu e que você nós temos e correr para ver o Senhor Jesus. Outro detalhe, devo aproveitar a figueira que o Senhor tem colocado no caminho, na minha vida, para me ajudar a ver o Senhor Jesus. Você sabia que lá em Jericó, nesses dias atuais, eu não sei quando é que foi feito o documentário lá, tem uma figueira lá, que é toda cercada e protegida pela ONU, segundo eles dizem, que ela tem provavelmente mais de 1.500 anos, e eles entendem que provavelmente essa figueira foi a figueira que Zaqueu subiu. E se de fato for, eu queria ver esse homem baixinho subir lá. Ele teve desafio também, não era um tronco fino, um tronco largo, mais ou menos do chão até mais ou menos de 1 metro de altura, ele parece um pouco uma gameleira, parece umas raízes assim, só que de 1 metro para cima é liso. Alguém diz que era uma figueira braba, que tinha espinhos, mas são suposições. Mas de fato é que a figueira estava ali. E quem criou ela foi o Senhor também. Sabe, meu amigo, minha amiga, algo que nós temos muita facilidade de fazer é de dar desculpas para parar. Por que você parou? Ah, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa do irmão, foi por causa do meu vizinho, foi por causa disso. Não diferente de Adão, foi a mulher que tu me deste. Sempre o Senhor vai nos dar condição de enxergá-lo e de conhecê-lo. Pense nisso e ore ao Senhor. Senhor, me ajuda. Eu estou tendo muita dificuldade de enxergar o Senhor, de ver o Senhor, de conhecer o Senhor. Senhor, eu tenho tantas limitações, mas me mostre, entre aspas, cadê a figueira para mim subir e te ver, Senhor? Mais 3 versículos para ajudar a gente a encerrar esse desafio aqui. Lucas no capítulo 11, versículo 9, 10 e 13. Lucas 11, versículo 9, 10 e 13. E diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, anota aí, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, a porta se abrirá. Está conseguindo entender, se for nessa mesma visão, ou nessa linha de raciocínio, que existe, que é necessário ter o interesse? Pedir, buscar, bater. Tem coisas, meus amigos, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, que é Deus que vai fazer, não tem como você tentar fazer. Mas há coisas, situações, que Ele não vai fazer, que é eu e que é você que nós devemos fazer. Não adianta a gente tentar orar em sentido de algo que precisa ser mudado na sua vida, mas se você de fato não colocar em prática, de fato não buscar o Senhor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo. Se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, agora imagina o Senhor Deus, que pode te dar o Espírito Santo. É claro que no contexto aqui encaixa mais sobre salvação, claro. E agora eu começo uma parte que é muito prazerosa, não que as outras não sejam, mas uma parte que é mais fácil para quem vai pregar, para quem vai falar. É sobre as recompensas, as bênçãos, né? É muito bom de falar. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, a gente fica um pouco, né? Mas quando nós começamos a perceber que tudo que nós fazemos no físico aqui reflete no espiritual, não esqueça disso. Tudo que eu e que você, nós fizemos, aquilo que nós conseguimos enxergar aqui, seja tocar, cantar, pregar, visitar, evangelizar, imagine todas as funções que você entende como igreja. Mesmo quando você está cansado e desanimado, você fazendo, acredite, tem alguém que olha para mim e para você. Quarto ponto, quem começa a falar sobre a recompensa que nós temos em romper esses desafios que eu e você que nós temos de ter interesse, lidar com a nossa limitação individual, de não desistir. E eu coloquei uma frase para esse quarto ponto. O olhar e a revelação do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, olha para o texto agora. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, imagina o Senhor Jesus chegando naquele lugar. E segundo esse documentário, provavelmente não era dentro da cidade, era chegando à porta da cidade, porque as figueiras, segundo esse historiador, eram plantadas lá, que elas ofereciam um figo, mas não de boa qualidade, mas era comível para as pessoas de baixa renda, vamos falar assim, ter acesso a esse fruto para tentar, de alguma forma, se alimentar. Muito bem, o Senhor Jesus, imagina naquele momento, o Senhor Jesus caminhando, ele chegou àquele lugar. Qual lugar? Olhou para cima. Olhou para cima, quem estava lá em cima? Zaqueu. E disse-lhe, agora entende porque eu coloquei aquela frase? Que tudo o que eu e você, nós viemos a fazer, em relação a buscar o Senhor, entenda, que o Senhor, Ele nos olha com um olhar diferente. Vou ter cuidado para não falar assim, coisas erradas aqui. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele não tem nada encoberto. É no sentido de que quando nós fazemos algo, não somente temos interesse, mas demonstramos interesse não para as pessoas, mas para Deus, para o Senhor Jesus, Ele nos olha com um olhar diferente. Olha o que diz lá em Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Espera aí, mas se a presença do Senhor está em todo lugar, como que funciona isso? Está conseguindo entender que quando eu e você, nós insistimos, batemos na porta do Senhor Jesus, pedimos que Ele nos ajude em nossas limitações, nos permita vê-lo, conhecê-lo, pode ter certeza que o lar que lê a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, não vai ser o mesmo lar, porque ali vai estar presente o Senhor Jesus. Ali ele vai ver que aquela família está tendo interesse em buscá-lo, em conhecê-lo, em ter intimidade com Ele. Mas quer dizer então
que eu preciso fazer alguma coisa para mim ser salvo. Negativo, não estamos falando nada sobre isso aqui. Embora, nesse texto aqui, Zaqueu buscou ver o Senhor Jesus. Buscou conhecê-lo. E eu não sei se de fato todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Deus sabe. Mas que você pode buscar conhecer mais o Senhor Jesus, busque. Participe de discipulados, de estudos, tire dúvidas. Ore ao Senhor, peça que Ele te ajude. Você sabia que o pecado também é um limite espiritual que todo ser humano já nasce com ele? É um limite, e como a gente tem lido na leitura cronológica, que nem permite que você veja o reino dos céus. Olha o quanto que isso é sério. Se eu estou sabendo disso hoje, se eu já estou ouvindo o Evangelho do Senhor há tantos anos ou tempos aqui, será que eu vou ficar para trás? Sabendo que Jesus vai passar? Ou eu vou colocar a culpa na multidão, sendo que a limitação é minha? Veja que o Senhor Jesus, em outra situação, no Evangelho mesmo de Marcos, versículo 33 do capítulo 6, e nós lemos também nessa leitura cronológica que nós estamos fazendo, e diz assim, Marcos 6,33, contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. O contexto aqui, o que estava acontecendo? Foi quando o Senhor Jesus envia os discípulos como os mensageiros, como os missionários, vamos falar assim, fica mais fácil. Eles voltam dessa missão, assim como a gente faz na reunião de missões, aí ele vem trazer o relatório para o Senhor Jesus. Trouxe o relatório, o Senhor Jesus falou assim, espera um pouquinho que agora vocês vão para aquele lado ali e vai descansar que vocês estão cansados. Beleza? Beleza. Aí eles entram no barco, começa a ir, e essa multidão viu o Senhor Jesus indo. O que eles fez? Correu. Para longe de Jesus? Não. Para ver o Senhor Jesus. Para conhecer o Senhor Jesus. Para estar perto do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fez diferentemente dos seus discípulos? Diz assim no versículo 34, quando Jesus saiu do barco dos discípulos, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Está percebendo? Eu te pergunto, se a multidão tivesse ficado lá naquele lugar lá, será que o Senhor Jesus traria esses vários ensinamentos, ou muitas coisas, como na minha versão falou aqui? Será que ele realmente teria ido lá e ensinado essas pessoas? Particularmente eu acredito que não. Quinto ponto, a segunda recompensa, ou bênção para as nossas vidas, comunhão com o Senhor Jesus. Quem dera, meu amigo e minha amiga, se a gente não esquecesse isso, em nome de Jesus, que quando nós temos interesse, demonstramos interesse para o Senhor, buscamos vê-lo, o maior presente que eu e você, a gente ganha do Senhor, é ter comunhão com Ele. Quem somos nós perante o Senhor? O Senhor não depende de nós, da minha oração, da minha pregação, do meu serviço. Pela sua graça, misericórdia,
Ele me permite servi-lo. O Senhor não precisa da ajuda do Cláudio. O Cláudio é tão fraco. Mas o Senhor é tão forte. Quem dera, meu amigo e minha amiga, se você saísse daqui com essa palavra. O que eu mais vou ganhar em buscar, em ver, em conhecer o Senhor Jesus, é ter comunhão com Ele. O Criador dos céus e da terra. Aquele que, no começo do Evangelho de Jesus, que por João fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao detalhe, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada, mas é nada do que foi feito, se fez. Comunhão com o Senhor Jesus. Olha o versículo 5 do nosso texto principal, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhes, Zaqueu, desce depressa. Olha o detalhe, hoje me convém ficar em tua casa. Quem dera, meu amigo e minha amiga, se você não esquecesse disso, se você de verdade buscar o Senhor, em ter comunhão com Ele, ter interesse em conhecê-lo, Ele faz questão de fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família. O Senhor Jesus não somente olhou, como Ele nos enxerga, mas Ele falou com Zaqueu. Entenda, você persevera, você insiste, você sobe na figueira que tiver na sua vida, mas suba, para você conseguir enxergar o Senhor Jesus. No momento que é dele, Ele vem, olha para você e se revela, se comunica com você. Porque a princípio, pelo menos comigo, eu começar a ler a Bíblia não é assim de... Mas com o passar do tempo, o Senhor começa, parece que vai ficando mais clara a voz do Senhor. O Senhor Jesus não somente olhou, mas falou com Zaqueu. E Ele quis ficar na casa de Zaqueu. Agora, preste bastante atenção, o que de fato acontece na vida de uma pessoa que tem interesse, que lida com seus desafios, com as suas limitações, que não desiste. Olha o que acontece na vida dessa pessoa, para a gente já partir para o final, versículo 6 do nosso texto principal. Qual foi a atitude de Zaqueu? Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Com alegria. E essa alegria é de saber que o Senhor Jesus quer ter comunhão comigo e com você. Uma casa sem Jesus não é uma casa alegre. Pode ter uma alegria momentânea, alegria que o mundo oferece. Mas essa alegria aqui, somente quem realmente busca o Senhor, ele experimenta. Mesmo em meio às aflições, à luta, às adversidades, ele continua alegre, porque quando ele começa a refletir, ele vê, o meu lugar não é aqui. O meu lugar é com o Senhor. E o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. Versículo 8. Arrependimento. Você tem dificuldade de se arrepender? Então busque o Senhor Jesus. Você vai conseguir ter essa condição. Olha o versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais.
E é um contraste você lembrar do jovem rico, chegou na presença do Senhor Jesus, e aí? Não, eu sou um ótimo jovem, uma ótima pessoa, eu honro meus pais, eu faço isso, eu faço aquilo, e foi falando, o Senhor Jesus, nossa, que maravilha, mas te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que o texto falou? Nossa, ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses. Agora Zaqueu era um homem rico, e pelo contrário, e essa mudança de comportamento, de mente, de atitude, era por quê? É porque começou a conhecer o Senhor Jesus, a ter intimidade com o Senhor Jesus. É isso que a presença do Senhor Jesus faz na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa que busca vê-lo e conhecê-lo. E o último ponto muito importante, eu não sei a sua situação espiritual, mas olha no versículo 9, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este, apontando para Zaqueu, é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para resumir, meu amigo e minha amiga, uma pessoa sem Jesus é uma pessoa perdida espiritualmente, é uma ovelha que não tem pastor. E a salvação chegou naquela casa, porque quem traz a salvação não é a minha obra, não é a sua obra, não é por eu ser um bom pai ou um bom filho, um excelente funcionário, um pagador de impostos certinho, não. Quem traz a salvação e quem pode me dar e te dar a salvação é Jesus. Aquela casa foi mudada. E aquela vida foi mudada, porque o Senhor Jesus estava ali. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa realmente refletir, orar ao Senhor. Talvez você tenha muitos desafios que só você sabe, mas se apresente ao Senhor esses desafios, peça ajuda a Ele, peça que Ele entre na sua vida, seus pensamentos, seus planos. Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, e agora? Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Eu disse assim para encerrar, busque o Senhor enquanto é tempo. Não olhe as dificuldades e receba o Senhor com alegria na sua casa. Não perca essa alegria. Ah, meus amigos e minhas amigas, quantos países estão sendo perseguidos os cristãos. Tem um vídeo lá na Nigéria, que eles tinham a opção de negar a Cristo. Ele falou, não vou negar. Deita no chão. Negue a Cristo. Não vou negar. Ele vai e sobe em cima de um carro. Negue a Cristo. Não, não nego não. Aí ele começa a subir em cima das pernas. E vai subindo. E o cara chorando, esperneando, mas não negava a Cristo. Sabe algo que eu li recentemente? Alguém já viu falar sobre de onde que surgiu essa palavra, prisão perpétua? Quem já ouviu falar? De onde que surgiu? Me permita te falar, entre o século I e o segundo século, houve uma mulher que o nome dela era Perpétua. Foi perseguida, presa, e então deram 3 opções para ela, 3 chances, para ela negar a Cristo ou negar a fé dela. Eu não sei se de fato essa mulher, a fé que ela carregava era a fé de Cristo, mas preste atenção, ela teve 3 opções, 3 chances e não quis. Eles entenderam então que ela deveria ser morta, mas não simplesmente morta assim fácil. Foi açoitada. Depois de açoitada, provavelmente dizem,
Os açoites eram próximos que usaram no Senhor Jesus. Lançaram ela para as feras mataram, comeram um pedaço aqui, outro ali e tal. Pegaram o corpo dela, foram lá e decapitaram ela. Daí então surgiu o nome prisão perpétua, um sofrimento perpétuo. Quero te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, aproveite a liberdade que você nós temos. Tenha de fato, não espere ter interesse para buscar o Senhor, porque de fato eu e você a gente não vai ter. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus amigos e minhas amigas, somente até aqui que Deus nos abençoe. Eu disse que eu gastaria 45 minutos, foi em riba. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram estar junto aqui, compartilhando da palavra do Senhor. Então, reflita nisso. O Senhor sabe dos meus e dos seus desafios também, mas não desista. Continue. Se for preciso, suba na figueira. Eu não sei cadê a minha figueira. Ore ao Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude, porque eu quero ver e conhecer o Senhor. Quer ser usada pelo Senhor? Busque o Senhor. Somente daqui que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se nós formos fazer a matemática aqui, com certeza o lado das recompensas que nós ouvimos aqui pesa muito mais do que os desafios. Nós estamos falando de 70, 80, 90 anos, talvez de adversidade, de enfrentamento à perseguição, como foi mencionado, para na eternidade termos para todo sempre uma vida na presença de Deus, onde poderemos ouvir com os nossos ouvidos, ver com os olhos, apalpar, abraçar e desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus já tem nos prevenido. Vamos terminar esse momento de pé. Quero convidar o Lindomar para vir aqui, terminar orando, agradecendo por esse momento tão especial que nós tivemos aqui, pela mensagem, já orando também pelo retorno do nosso irmão e as programações da semana. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor, Pai, nesta noite, por ter essa oportunidade, Pai, como foi citado aqui, enquanto em vários países a perseguição, Pai, é forte, e aqui o Senhor ainda nos dá, Pai, essa liberdade, Pai, o que nos era também uma responsabilidade em procurar cada dia mais o Senhor e em falar da Tua salvação, Pai, porque nós aqui ainda temos essa liberdade. Pai, que essa liberdade nos impulsione, Pai, que a nossa consciência, Pai, lembrando dessa liberdade, nos faça cada dia mais procurar conhecer o Senhor mais e fazer o Senhor conhecido para os nossos vizinhos, nossos parentes e nossos familiares, Pai. Muito obrigado por essa palavra que veio, Pai, nos alertar, Pai, para não nos abatermos diante dos obstáculos e das dificuldades, mas que possamos, ó Pai, subir, ó Pai, nesse sicômoro, Pai, que seja cada um descubra